mim é um alento aí ouvir o seu depoimento, as suas palavras. Eu que muitas vezes sou criticado pelo meu idealismo, até pela ingenuidade, eu espero também não perder a minha indignação ao longo do tempo, né? E esse inquérito da Polícia Federal, ele vai imputar, como bem colocou o Zé, 3 crimes distintos, né, ao Rodrigo Maia. Então, corrupção, lavagem de dinheiro e esse terceiro ilícito aí batizado de Caixa 3. E aqui vale a pena esmiuçar um pouquinho mais dessa prática criminosa para o ouvinte. Bom, o Caixa 2 eleitoral, todo mundo sabe, é aquele dinheiro não contabilizado e não informado, né, ao Tribunal Superior Eleitoral na prestação de contas das campanhas. Ele é utilizado para financiar ilegalmente uma campanha política, geralmente com verba de corrupção. Já o Caixa 3, como o Zé observou, é uma burla muito mais sofisticada. Ela oculta o verdadeiro doador da campanha. Então, utiliza-se uma empresa para fazer uma doação com aparência legal. É por isso que o Rodrigo Maia se safa com essa resposta padrão. Mas a empresa, ela é reembolsada e recompensada pelo doador verdadeiro por meio de outras transações comerciais. E aí, geralmente, pagas também com verba de corrupção. Então, na prática, certo? É propina da empresa A para o candidato, disfarçada de doação da empresa B para esse mesmo candidato. E a Operação Lava Jato apurou que o Grupo Petrópolis lavou nada menos do que 329 milhões de reais nesse esquema de Caixa 3 para a Odebrecht. Haja cerveja. E, segundo o relatório da Polícia Federal, o Rodrigo Maia e seu pai foram beneficiários diretos, né, dessa fraude eleitoral, que também envolve corrupção e lavagem de dinheiro. O Zé Maria, ele observou muito bem o fenômeno da normalização do escândalo político, né? Uma lástima isso. Mas vamos falar então de outro poder, a imprensa. Esse indiciamento tem que ser um divisor de águas na relação da grande imprensa com o senhor Rodrigo Maia. Porque se antes ele era apenas um cara potencialmente corrupto, certo? Por ser um entusiasta do toma lá da cá, por andar em tão má companhia e por compor e liderar o Centrão, agora ele se torna provavelmente corrupto, conforme convicção formada pela Polícia Federal no inquérito de 150 páginas, certo? Então, assim, pelo princípio da presunção de inocência e pela fase aí, embrionária desse processo, que sequer se tornou denúncia, não se pode afirmar ainda categoricamente que estamos diante de um corrupto na presidência da Câmara Federal. Não sejamos levianos. Mas há indícios nesse sentido e a imprensa tem sim que mudar a sua atitude condescendente e subserviente com o Maia. Nós temos uma imprensa que, por detestar o novo governo, se prostrou de joelhos aos pés do Congresso e do seu maior articulador, a ponto de ficar parecendo que todo o jornalismo brasileiro se tornou parlamentarista do dia para a noite. Pois bem, agora é a hora da imprensa, e não precisa aqui nem fazer uma autocrítica, basta ligar os pontinhos, ainda que de forma tardia e ainda que de forma retroativa. Por que será, né, que o Rodrigo Maia, ele fatiou, ele alterou e se sentou em cima do pacote anticrime, que tipificava o Caixa 2 como crime no Código Penal? Por que será? Por que será que ele se irritou tanto com o ministro da Justiça a ponto de ofendê-lo publicamente de forma gratuita? Né? Por que será que na calada da noite, numa votação simbólica e sem cumprir o rito adequado, ele aprovou uma lei de abuso de autoridade que intimida policiais, delegados, promotores e juízes? Por que será? Fica aí como um trabalho extra, né, uma lição de casa para os especialistas e os analistas da grande imprensa. Eles estão atrasados. Nós já comentamos tudo isso e mais um pouco aqui no Morning Show. O ouvinte da Jovem Pan sabe muito bem quem é e quem não é o Rodrigo Maia. Para fechar, Zé, uma linha sua. Olha, Edgar, a política roda, continua, mas esse método fraudou as duas bases, eu diria até da civilização. Os historiadores dizem que o mercado, né, a companhia limitada, é a origem de tudo, porque daí que surgiram outras invenções. Então, a maior invenção da humanidade é a companhia limitada. A segunda é a democracia. E essas pessoas, lidando assim, acabaram com o mercado, porque essas empresas não disputam o mercado, elas compram, né, lideranças e artificializam, e também compram a democracia. A Dilma, para ganhar do Aécio, gastou mais de R$1 bilhão. E o Aécio quase isso para tentar ganhar da Dilma, né? E a gente não pode esquecer que tem uma leniência com o Caixa 2,
também dentro desse governo. A gente não pode esquecer que o Onyx Lorenzoni, que foi o primeiro nome indicado para compor esse governo, foi acusado de Caixa 2 e, segundo o nosso ministro da Justiça, já se arrependeu e pediu desculpas, então estava tudo bem. Desculpa não é suficiente. Caixa 2 tem que ser considerado crime. E Zé, sobre isso que você falou ao final da tua frase aí, me lembro muito nitidamente na campanha dessas próprias empresas, a JBS, a própria Odebrecht, distribuindo essas verbas em valores iguais para os dois espectros políticos, os dois lados. Quer dizer, é um ganha-ganha. Ganhou esse aqui, tô junto. Ganhou aquele lá, também tô junto. E esse foi o modus operandi de muito tempo na política brasileira. Quem sabe ainda persiste, mas há de acabar, pelo menos na modesta esperança, Zé. Obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Bom dia.